povo lindo! Como é que vocês estão? Olha só quem voltou, depois de tanto tempo, né? De não ter feito nenhum aviso porque esse sumiço do vídeo de fã na estrada. Se bem que no Instagram teve uns textinhos nesse meio tempo. Mas agora de volta, se Deus quiser, a câmera colaborar, porque ela foi a única culpada do meu sumiço. E aí com esse retorno assim, a la Fênix, eu decidi trazer pra vocês uma coisa um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo, que era mais relatos do que eu tinha vivido, desde jogo de vôlei a shows. E dessa vez eu decidi trazer 20 fatos de fã, 20 fatos sobre mim, de vivências minhas, mas bem variada, desde quando eu era criança até hoje. Porque se eu for esperar até eu ter um show ou um jogo pra ir, vai demorar pra sair esses vídeos, né, gente? Então eu decidi trazer essas coisas um pouquinho diferentes do que eu vinha fazendo, até pra ter uma interação maior. Eu espero que vocês gostem, então vamos lá? Por que eu comecei com essa música, gente? Por quê? Muito antiga. Eu acho que tem pessoas que nem conhecem. Essa música não é da geração de vocês. Mas não tinha como começar esses 20 fatos de fã e não falar de Sandy Júnior, não começar com Sandy Júnior. Porque resume a minha infância, a minha vida, assim. Acho que cada fase que eu tive, a trilha sonora é Sandy Júnior, sabe? Tem uma musiquinha, se eu pegar cada CD, vai ter uma música que vai me recordar algo. Eu era muito fã, ainda sou, na verdade. Curto demais. Não tinha como não colocar no topo da lista Sandy Júnior. E pra vocês terem uma noção, o segundo fato é ainda sobre Sandy Júnior, que a gente era tão fã, eu e meu irmão, que na verdade eu comecei a gostar por causa dele, né? Quando eles começaram a cantar, eu tava nascendo, assim, não tinha nem nascido ainda. E a gente era tão fã que quando teve o DVD no Maracanã, ao vivo, a gente montou um mini palco em cima do guarda-roupa, com restos de coisas que a gente achava em casa, tipo pisca-pisca do Natal que sobrava, a gente pegava pra botar no palco, as caixinhas daquelas fitas, cassete, VHS, acho que é isso, né? Acho que é. A gente colava elas pra fazer o telão e recortava as fotos de revista. E a gente teve esse palco durante muito tempo. E aí quando eles terminaram a dupla em 2007, meu irmão se revoltou e destruiu ele, jogou fora. E na época a gente não tinha câmera, a gente não tinha essas coisas pra registrar. Então a gente não tem nenhum registro, nenhuma foto sobre isso. Mas era uma época muito boa, assim, a gente botava o som e fazia o show dentro de casa, sabe? Muito bacana. Um terceiro fato, que é muito também da minha geração, não sei se hoje em dia é comum isso, eu fazia muita coleção de revista. E eu tenho essas revistas até hoje, eu tenho umas 3 caixas de revista. Eu fazia coleção de revistas Sandy Júnior, de Harry Potter, de Witch, de um monte de coisas, assim. Eu tenho elas todas guardadinhas. Capricho também teve uma época que eu fiz coleção, que eu acho que ainda tem revista da Capricho. É uma coisa mais recente, era de quando eu era adolescente. E era muito comum, assim, a gente fazer coleção, fazer troca no colégio de revista, de figurinha. Era muito comum. E eu tenho elas tudo guardadinhas hoje. Dá até pra perceber, né, pelo meu quarto, tem pôster aqui pelo quarto todo. E que é uma coisa muito comum também, que a gente fazia antes. Hoje em dia eu não sei como é que tá essa coisa de fã. Eu sei que é muito comum show, né? Show, camarim. Agora esse costume de revista eu acho que já não tem tanto.
Um quarto fato, ainda sobre Sandy Júnior, porque, né, gente? Minha vida se resume a isso. O dia que eu conheci o Júnior foi, assim, mágico, mágico demais. Ele veio tocar na minha cidade, em Garopaba, e Santa Catarina. E foi incrível, eu estive muito perto dele. Eu nunca imaginei na vida que eu ia chegar perto dele. Isso era algo totalmente não acessível pra gente, sabe? E foi um sonho demais. E a vizinha resolveu fazer barulho lá pra fora que eu abri a janela. Obrigada, vizinha. Você é um amor. Mas vai, vamos lá, vamos. Um outro fato foi acho que o primeiro show, assim, de fã que eu fui. Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu era muito fã de Alice Jack, que era um grupo que tava bem na modinha na época. E eles vieram fazer um show aqui na minha cidade, antes do Réveillon, bem aqui na frente da minha casa, na avenida. E foi, assim, simplesmente incrível, eu gostava demais. E aí, no finalzinho do show, o meu pai me levou bem rápido no final do palco. A gente teve que dar uma volta toda na quadra, porque encheu a avenida. E aí eu consegui ver eles saindo, assim, do palco, entrando na van. Nossa, foi incrível, assim, incrível demais. E na época era muito moda uma música deles, eu vou mostrar pra vocês. Nossa, essa música marcou todo mundo. Você me tentou, lá, eu te amei como jamais, outra alguém vai te amar. Eles cantaram essa música, melhor eu cantando junto, né? Assim, essa voz linda. Eles cantaram, eu acho que umas 3 vezes, porque era muito febre, todo mundo queria saber quem era tal Carla. E foi lindo. E outra situação que não tinha câmera pra registrar, então foi a coisa mais linda. Eu lembro muito, assim, a avenida muito cheia, como eu nunca tinha visto em Garopaba. E todos cantando, sabe, cantando o carro. Nossa, foi, assim, incrível. Foi a primeira experiência, assim, que eu tive como fã, sabe? Todo mundo sabe, quem me segue, meus amigos e tal, falo, quem me acompanha, quem vê assim, né, famosa. Mas o pessoal que me conhece bem sabe que eu sou louca por sertanejo, é só pelo meu Instagram, né, que tem um monte de coisa de Henrique e Juliano, enfim. Mas eu não gosto só desse povo novo, sabe? Eu sou muito fã de Chitãozinho e Chororó. Eu sou assim, a louca que quando toca Chitãozinho e Chororó em algum lugar, eu curto demais, assim. Gosto muito. Fui num show deles aqui na minha cidade também. E foi uma coisa incrível. E eu sou completamente apaixonada pela música Evidências. E é quase uma praga, assim, sabe? Porque eu tô num lugar. Eu lembro que eu tava numa viagem com a faculdade, num barzinho, começou a tocar Evidências. É incrível, assim, né? Tô muito apaixonada. Demais. E eu vou colocar um trecho dela porque é a melhor, né, gente? E sabe o que é o melhor? É que todos os meus amigos, quando eles ouvem em algum lugar essa música, eles me mandam mensagem com um trechinho, assim, se tornou a minha música, sabe? Eu gosto demais da conta. Um outro fato agora saindo, né, de música, só música. Nem sou fã de outras coisas. A saga vôlei, acho que foi o ápice dessa vida de fã na estrada, sabe? Tudo começou com o vôlei. Eu desde criança era o meu hobby com meu pai, sabe? Era o vôlei. E assim como o Sandy Júnior não era acessível, o vôlei também não era acessível pra gente. A gente não tinha essa facilidade de ir a um jogo e todas essas coisas. Até que surgiu o vôlei em Floripa. Eu descobri, né, que tinha o vôlei em Floripa, porque já tinha há muito tempo. E aí, dali em diante, 2012, em diante, começou a saga, assim, de ir em jogo.
E a minha primeira ida, a minha primeira viagem, loucurazinha assim de fã, foi por causa do vôlei. Eu viajei pra São Paulo, pra Liga Mundial de Vôlei, sem nunca ter pisado no avião. Já tinha ido no aeroporto, mas sim, não fazia ideia de como que eu tinha que achar o portão de embarque, todas essas coisas, não fazia ideia, não conhecia ninguém em São Paulo, não conhecia as meninas que eu ia encontrar lá. A gente se conheceu pela internet, sinal que a amizade de internet dá certo. Teve um vídeo até que eu falei delas, e a gente se conheceu lá, e foi essa a primeira loucura que eu tive, assim. Eu embarquei, fui, e foi a coisa mais linda da vida. Gosto muito. Eu dei uma parada agora com o vôlei porque eu sofri demais, gente. Nossa, sério. Não tava dando, assim, não tava fazendo bem pro coração. Aí eu parei. Primeiro show da Sandy, porque sim, eu não conheci só o Júnior, eu conheci a Sandy também. E também foi outra viagem que eu tive que fazer. Foi presente do meu irmão, de aniversário. E foi a coisa mais linda da vida, assim. Eu não conseguia nem ter uma reação, pra falar a verdade, sabe? Eu fiquei muito em choque, eu não consegui nem sequer chorar, sabe? Mas foi uma emoção, assim, fora do sério. O que falar dessa música, gente? O que falar? Vou deixar tocar. Tocar. Henrique e Juliano, minha gente. Henrique e Juliano. O que falar? O que falar? Não tem, né, como fazer 20 fatos de fã de mim e não falar de Henrique e Juliano. Acho que, por mais que eu curta muito sertanejo, os outros, os antigos, e tem outros grupos que eu gosto pra caramba, que eu conheci até antes deles, mas foram eles que me trouxeram pra essa vidinha de balada, sabe? Eu gosto demais, demais da conta. O primeiro show que eu fui deles, meu irmão que me levou, foi presente de aniversário também. Meu irmão é meu puxa-saco, como vocês podem ver. E é incrível, assim, não tenho o que falar deles. E eu fiz essa introduçãozinha com a música deles pra falar sobre a maior loucura que eu fiz, na verdade. Que foi um show deles que eu fui em esteio. Não foi só deles, na verdade. Era um evento que tinha, acho que uns 6 shows. Tinha Bruno Marrone, Luan Santana, Jorge Mateus, que foi incrível, eu chorei pra caramba. Na verdade, eu chorei o evento inteiro, assim. Por que foi a maior loucura que eu fiz? Stay fica no Rio Grande do Sul, né? Já começa só o fato de ter que sair do teu estado, já é loucurazinho. E eu ia com meu irmão, com a minha cunhada, e acabou que ela ficou doente e eu tive que ir sozinha. Ele me deixou lá em Stay e foi embora pra Porto Alegre. Não é longe, mas enfim, eu não conhecia absolutamente nada em Stay, eu não conhecia ninguém. Era um evento muito, muito grande, diferente do que eu tava acostumada. É tipo um festival, né? Tipo, não é um festival. E foi muito tenso, sabe? Eu comprei um ingresso que falava no mapa que era uma coisa, chegou lá era outra, eu fiquei longe do palco. Então eu peguei um calor horrível, sei lá, de 30 graus, depois peguei frio, chuva. Foi muito, muito tenso. Eu acho que eu nunca chorei tanto na vida como eu chorei naquele dia. E durante o longo, assim, da semana, eu fiquei muito chateada. Porque não foi o que eu tava esperando, não pelo show, mas pelas coisas erradas que aconteceram. E foi sem dúvida a maior loucura, assim. Porque no meio do show eu descobri que o celular que eu tava sem crédito, e levei o celular do meu irmão. E tinha senha, ele não me deu a senha. Como é que eu ia ligar pra ele me buscar? Gente, vocês não têm noção do desespero, assim, que bateu. Foi sem dúvida a maior loucura que eu fiz. Mas
só de estar ali vendo eles, e não só eles, como eu pude ver Jorge e Matheus também, que eu conheci bem antes, e Henrique e Juliano, já valeu a pena ter ido, sabe? Mas foi bem loucura, gente, bem loucura mesmo, nossa. Não gosto nem de lembrar muito. Um outro fato sobre Henrique e Juliano, que sim, né? Não sei o que, né? Que eu quase desmaiei em um dos shows que eu fui deles. Eu sou meio chatinha com esse negócio de calor, sabe? E tava muito, muito quente em Floripa. As pessoas acham que no sul, no verão, é friozinho igual no inverno. Não é não, minha gente. É muito, muito, muito quente. Aquela ilha da magia, olha, não tem nada de magia com aquele calor. E eu passei muito mal mesmo. E graças a Deus eu tive a ajuda da produção do Michel Teló, que eles caberam um show, era o Parque Sertanejo que tava tendo em Floripa. E o primeiro show era Michel Teló. E eu tava passando muito mal, eu tava na pista do palco. E aí não tinha como meu irmão sair pra comprar água e voltar. As pessoas não iam deixar ele passar de novo, né? E aí ele pediu pro segurança, e o segurança pediu pra produção do Michel Teló, e eles prontamente deram a água e tal. Foram bem legais, assim. Foi tenso, mas eu não arredei o pé de lá. Eu fiquei até o final e ainda fui pro camarim depois. Foi muito baita, muito baita. Terminei o ano com chave de ouro. Um outro fato, que daí foge completamente mesmo de tudo que eu já falei agora. Foi o dia que eu conheci o Caio Castro. Minha gente, o que é aquele homem? Me diz, o que é aquele homem? Foi bem na época que ele tava fazendo o Michel, que era aquele médico gostosão lá, sabe? E ele veio pra minha cidade por causa da Mormai. Vizinho, para de bater. Obrigada. Coisa, né? Final de semana, vamos dormir, não fica fazendo barulho. E ele veio pra Garopaba por causa da Mormai, que é uma loja que vende roupa de surf e tal, que é daqui de Garopaba. E ele tava sendo patrocinado, eu acho. Eu acho que sim. Enfim. E ele tava aqui na esquina da minha casa, num restaurante de chique ali, de rico que tem. E eu fiquei 1 hora no frio, assim, frio horrível, um vento assim, gelado, nordeste, horrível. E fiquei ali esperando pra poder ver ele, bater foto com ele. Gente, pensa num menino tímido. Eu fiquei chocada, assim, eu achava que ele era mais descontraído, sabe? Mas não, ele é bem envergonhado. Mas um amorzinho, assim, ele atendeu muita gente aqui em Garopaba. Um lindo, um fofo. E eu sempre gostei dele, desde o tempo que ele fez o Cadeirão do Hulk, né? Ele é um querido. Um outro fato são os encontros no aeroporto. Eu não sei o que acontece. Agora não tá acontecendo mais também. Acho que rodaram uma pragazinha pra mim. Eu sempre teve umas 3 ou 2 viagens, não sei bem, que eu esbarro com gente famosa no aeroporto. No de Congonhas, não é no de Guarulhos. Mas tem gente que vai pensar, mas é normal no de Guarulhos. Não, no de Congonhas, gente. Eu encontrei o pessoal do Jota Quest, uns queridos também, muito querido mesmo. E quem não gosta de Jota Quest, né, gente? Não tem como. E encontrei time de futebol também. Eu bati foto com o Rogério Senna. Só por causa do meu irmão, na verdade, nem por mim, né? Mas enfim. E foi uma coisa que marcou numa época, acho que ali em 2015, marcou bastante essa coisa de encontrar pessoas pelo aeroporto. Nunca encontrei a Sandy, né? Eu queria encontrar ela, mas nunca rolou. Mas enfim. Gente, esse barulho não é coisa de vizinho, não. Coisa de criança atentada. Caramba! Vai parar? Não vai parar? Parece que agora acabou o barulho. Parece. Um fato que sempre acontece comigo, assim. Tudo quanto é show que eu vou, acontece isso. Sempre chove. Tanto que eu anotei aqui como a saga da chuva, porque eu sempre pego chuva. É impressionante, todos os shows que eu comentei aqui, choveu.
sério. Tá, eu acho que Estúdio de Chororó não choveu, mas enfim, todo o resto choveu. É impressionante. Um outro fato, e esse sim eu chorei, mas eu chorei assim de emoção mesmo, sabe? Que foi o show da Sandy. Segundo show da Sandy que eu fui, e foi de uma emoção. Assim, eu acho que passou um filme, sabe? De tudo, assim, de todos esses anos que eu acompanhei e tal. E eu tava tão pertinho, eu vi ela tão bem. E ela começou com uma música que, assim, toca na alma, sabe? Vou mostrar um trechinho. Quando ela começou a cantar isso, que ela entrou no palco, eu desabei. Seja bem-vindo, entre sem bater, sem julgar, sem tentar entender. Aí, se já não bastasse o tombo, né? Ela entrar com isso, que nem é um estilo de música que eu gosto muito, tá? Essa eu acho que é a mais clássica, assim, que ela tem e eu não curto. Mas não tem como não se emocionar, sabe? E aí, se já não bastasse o tombo todo, ela me entra cantando a música Sim, que é uma música, que é essa que eu falei pra vocês, que me representa muito. É muito lindo, gente. Sério, é uma lição, assim, de quem já esteve lá embaixo e se reergueu, sabe? Eu sabia, eu vi a vida se abrir pra mim quando eu disse sim. Pensa na emoção, gente. Pensa, eu tô emocionada só de ouvir aqui de novo. Que eu ainda abri o vídeo bem do DVD ainda pra acabar. E aí foi uma emoção muito, muito grande. Ainda sobre essa questão do show da Sandy, um fato engraçadíssimo que aconteceu e que meu professor me zoou até hoje por causa disso. Os 2 shows eu fiz ele mudar calendários de aula, prova, laboratório para eu poder ir. O segundo ele não precisou mudar, na verdade, mas ele fez eu ir na aula antes de viajar. E o outro ele mudou tudo, assim, teve que mudar todo o plano de aula lá bonitinho, as datas pra eu poder ir. Ele me zoava, assim, de um nível que vocês não têm noção. Porque ele achou que eu ia, sei lá, um Rock in Rio da vida, não sei. E quando eu falei que era show da Sandy, ele achou muito, muito, muito engraçado. Um outro fato que envolve vôlei, era pra eu ter comentado antes, eu esqueci, foi que quando eu viajei pra Liga Mundial de Vôlei, eu conheci a seleção toda, né? Eu fui no hotel e conheci todos eles. E eu simplesmente fiquei em choque, mas assim, não foi um choque de, fiquei com vergonha, não vou falar nada. Não foi isso. Eu realmente meio que apaguei, assim, por alguns segundos. Eu não lembro o que aconteceu. Eu sei o que aconteceu porque me contaram, que eu fui bem zoada por causa disso. E eu entrei em choque total quando eu vi o Bernardinho. Depois, né, eu encontrei ele, aí pedi pra ele autografar o livro que eu tenho dele. E eu fiquei em choque, eu fiquei olhando pra ele e, tipo, apaguei, sabe? Foi uma coisa bem... Nunca me aconteceu, eu fico envergonhada, eu fico assim, sem saber o que falar. Mas nunca de entrar nesse transe, sabe? Foi muito, muito louco. Um outro fato, que foi, acho que, uma grande realização, e vai ter um vídeo sobre isso, então não vou nem me estender. É só pra comentar a questão da hora de espera que eu fiquei pra entrar no local, que foi o DVD do Henrique e Juliano agora em janeiro. A gente ficou 13 horas de espera. E foi muito tenso, mas eu vou fazer um vídeo sobre. Então é só assim a loucura, né? Só de comentar sobre a loucurazinha. Foram muitas horas, muitas horas. Chuva, como eu falei, né? Que eu sempre pego chuva. Chuva. Mas isso eu vou comentar depois. E agora um último fato, não menos importante. Mas foi uma coisa que marcou assim, uma geração de adolescente. Que foi um grupo que surgiu no México. Algumas pessoas já vão saber o que é. Eu acho que eu tinha uns 13 anos na época.
E foi uma febre intensa. Muitas pessoas aprenderam espanhol só por causa deles. E quando tocava isso. Gente do céu! Quando tocava isso aí, minha gente, nossa senhora! Foi uma época muito gostosa, muito boa. Era a novela e mais o grupo assim por fora. Eu acompanhei muito mais a novela do que o grupo, viu? E eu gostava demais. E foi assim a loucura da minha adolescência. Era todo mundo querendo figurinha, querendo revista, querendo uniforme deles. A minha mãe nunca quis me dar um uniforme. Ela achava ridículo. Mas enfim. Eu acho que até hoje eu agradeço, sabe? Que ela não me deu uniforme, mas enfim. Foi uma época muito boa. E é isso, gente. Eu encerro esses 20 fatos com esses mexicanos doidinhos que fizeram a diferença enorme. E eu espero que vocês gostem, se identifiquem. Tenho certeza que tem muita gente que é da mesma geração do que a minha que fez essas coisas também. E eu espero que vocês gostem muito, compartilhem. Me deem ideia. Importante isso. Me deem ideias sobre o que vocês querem saber de fã. Alguma coisa assim pra fazer vídeo, pra não ficar, né, esse tempo todo sem fazer. E tô aceitando qualquer ideia, tá? Então tá, é isso. Beijos e até logo com um relato bem bacana do DVD da Henrique e Juliana. Beijo!